Fala galera, bom dia mais uma vez aqui, Ricardo Soares do portal da Elétrica Fácil. Beleza? Vamos trazer umas dicas para vocês aí. E dessa vez a dica é sobre o disjuntor DR, ou IDR, DDR, cada um tem um nome que chama, beleza? Que é o disjuntor residual, que é o dispositivo residual, cada um chama de uma maneira aí, tranquilo? Então, o que é o DR, pessoal? O DR é um dispositivo que foi criado para contra a fuga de corrente, ele é para proteger a instalação elétrica de uma fuga de corrente. Ou seja, se por acaso na instalação elétrica sua lá tal, tem uma luminária que está com um fiozinho encostado na lata, alguma coisa, você foi fazer manutenção, você não percebeu, quando você encosta a mão, antes de você levar o choque, o DR desarma, tranquilo, é para evitar a fuga. Importante que é claro, né, gente, a fuga em relação à terra, ou seja, você está com a mão numa fase e está descalço, por exemplo, alguma coisa tal, ele vai desarmar. Ou se for um chuveiro que está dando choque lá tal, você colocou a mão, antes de você levar o choque, ele desarma. A função dele é geralmente isso daí, é para fazer o que o disjuntor não faz, né? Porque o disjuntor é só contra curto-circuito ou contra sobrecarga. O DR, além do curto-circuito, além da sobrecarga, ele tem essa proteção a mais ainda, que é contra a fuga de corrente. Então, ou seja, luminária de jardim, tá com um fio descascado na terra, ele vai desarmar. Tomada, tiver com um fio soltando, encostando dentro da caixinha, ele desarma. E esse dispositivo aqui, pessoal, para vocês terem ideia, ele divide muitas opiniões. Tem eletricista mesmo que tem pânico, cara. Eles têm um verdadeiro pânico sobre isso daqui. Eles correm de DR, cara. Se você falar para instalar na sua casa, ele vai falar o quê? Não, não coloca porque isso não presta, não sei o que e tal. Eu, na minha opinião, pessoal, como profissional, já faz um bom tempo que a gente está na caminhada. Eu, para mim, acho que isso daqui foi uma das melhores invenções que fizeram até hoje. Porque é sensacional, cara, o uso do DR. E principalmente para quem tem criança em casa, em áreas molhadas, cara, esse aqui é o melhor, beleza? E daí que a gente colocou aqui. Coloquei as três configurações, né, que ele tem aqui. Que você pode estar ligando ele no 110, no 220 e no circuito trifásico lá, né, que é o bifásico trifásico aqui. Tranquilo? A gente fala mais maneira mais simples aqui para quem não tem aquele conhecimento técnico poder entender, tranquilo? Aqui, daí alguém pode perguntar por que passa o neutro pelo DR? Porque como ele configura, como a configuração dele, pessoal, é para poder fazer o controle da fuga de corrente, se o neutro não estiver passando, o que vai acontecer? A fase vai estar passando, desviar por fora. Ele vai ficar desarmando direto, entendeu? Então o que ele faz? O DR ele controla lá a entrada e a saída da corrente. Como a corrente que vai estar passando pelo neutro vai ser a mesma da fase, por exemplo, no circuito de iluminação, está vindo a fase, passa pela iluminação, retorna pelo neutro. O DR faz esse monitoramento. O que ele percebe? Se por acaso a corrente que está entrando aqui, ele perceber que está saindo com alguma diferença, ele vai perceber que teve alguma fuga no circuito. Então ele vai desarmar, tranquilo? Aqui na configuração aqui do lado aqui, ó, 220. Então no caso você passaria as duas fases, né, pelo dispositivo, igual um disjuntor convencional. E aqui no circuito trifásico, que você passa os três, beleza? E o que acontece, pessoal, em quadro de distribuição, onde que eu instalo, tal, já tenho o disjuntor geral, tenho meus disjuntor do quadro. Eu costumo colocar ele sempre em série, entre o disjuntor geral e os disjuntores de circuitos embaixo. Porque até se futuramente você precisar trocar o dispositivo, algum tipo de coisa assim, já está mais fácil. Você desliga o disjuntor geral lá e troca o DR, beleza? Eu não costumo usar ele como geral, pessoal. Já vi em algumas residências tal instalado e estava funcionando normal, só que eu não gosto, tranquilo? Até por ser um dispositivo um pouco caro, hoje em dia você vai pagar na faixa aí de 200 a 250, um DR aí de um quadro polar igual esse aqui, né? Então eu não costumo muito, pessoal, pegar e usar ele como geral. Porque pode até estragar o componente por dentro, você ficar seccionando, liga, desliga, quando precisa fazer manobra e tal. Então eu sempre deixo um geral do lado, coloco o DR e do DR eu passo para os circuitos, para os disjuntores de alimentação, beleza? Importante salientar também, pessoal, isso aqui é norma, viu? 5410, NBR 5410, é obrigatório o uso de DR em todas as residências. Então vai fazer a instalação elétrica aí, se preocupe em colocar, tranquilo? Eu costumo colocar o de 30 mA, porque é bom ser exagerado, né? Tem uns caras que colocam um de 500 mA para poder desviar tal. O que acontece? A fuga dele, ele já com 30 mA você pega a fuga mínima, pessoal. Então fica uma instalação 100%. Outra coisa, instalação velha, antiga, sem aterramento adequado, não compensa colocar DR. Não adianta colocar lá porque vai ficar desarmando toda hora mesmo. Isso daí você pode ter certeza. E não é porque o dispositivo não presta, não. É porque provavelmente vai estar a emenda mal feita, vai ter fio pegando na lata, vai ter alguma coisa. Então o ideal de DR é sempre você colocar ele numa instalação que está 100%. Ou se por acaso a casa está antiga e tal, você foi lá e colocou o DR, começou a desarmar,
Vai procurando com calma, vai pesquisando que você vai ver que em algum lugar está tendo fuga de corrente, beleza? Então provavelmente você vai estar pagando um consumo maior e até correndo risco aí de levar um choque, alguma coisa pesada, tranquilo? Dimensionamento do DR, pessoal, sempre é a mesma coisa que o disjuntor, tal. Você vai calcular o seu circuito, ver quanto que é a corrente do circuito, porque provavelmente vai estar passando por ele lá, ele vai estar antes do geral do quadro, então ele vai ser sempre compatível com o geral. É o que eu costumo sempre fazer, tranquilo? E fuga, 500 mA ou 30 mA. A norma fala sempre para 30 mA. Alguns eletricistas colocam de 500 mA, não faz diferença. Só que é lógico que ele vai ter um grauzinho um pouquinho maior lá da corrente, né? Então, de fuga. Então, você colocando com 30 mA, que é a corrente mínima, você já deixa a instalação 100%, tranquilo? Fazendo a instalação beleza, sempre emendada, isolada, certinha, com aterramento, pessoal, isso aqui nunca dá problema, viu? Vai ser muito difícil ele desarmar, tranquilo? Então, isso daqui é só uma dica que a gente passou para vocês aí. Espero que eu tenha salientado todas as dúvidas. E mais uma vez, pessoal, se tiver crítica aí, coloque embaixo nos comentários aqui, clica no gostei, se inscreva no canal, que sempre que possível a gente vai estar aí passando uns vídeos aí, dica, tal, poder compartilhar o conhecimento aí. Beleza? Forte abraço.